Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Na última quarta-feira, os Estados Unidos viveram seu dia de República Bananeira, nas palavras de George W. Bush, ex-presidente e líder republicano. De fato, motivados por certas bravatas de Trump, como por exemplo, essa eleição foi fraudada, foi roubada, nunca concederemos, grupos trumpistas invadiram o Capitólio e criaram um clima de verdadeiro terror lá dentro. Como vocês devem ter acompanhado, Trump jamais se conformou com a derrota nas urnas, sustenta essa tese de que a eleição teria sido fraudada e, para discutir a questão, começou utilizando as vias institucionais, submeteu o assunto ao judiciário, por intermédio dos seus advogados, ingressou com ações para questionar a legalidade da corrida eleitoral e pleitear a sua anulação. Só que nenhum juiz encontrou qualquer indício robusto de fraude, de modo que o resultado da corrida foi mantido e Joe Biden foi definitivamente proclamado como vencedor. E a partir da batida desse martelo, se encerrou a via institucional. Dessa forma, o candidato perdedor deveria ter se conformado, deveria ter aceito, porque isso faz parte do jogo da democracia, um sistema pautado por regras pré-determinadas, e quando o candidato perde de acordo com essas regras, não há nada a fazer senão lamentar e aceitar a derrota, exatamente como fizeram todos os predecessores de Trump. Só que não, ele insistiu em ir além dessas vias institucionais e acabou incitando esses atos que eu considero verdadeiros atos de barbárie. Por quê? Exatamente porque extrapolaram o âmbito, o escopo das instituições e partiram para a violência, para a força bruta. Foram pessoas que não aceitaram o diálogo, não aceitaram o resultado da institucionalização do conflito, leia-se, a decisão proferida pelo judiciário, e partiram para a violência, como faziam os nossos ancestrais lá nas cavernas, muito antes da existência das democracias ou dos estados de direito. E não pensem que essa barbárie se restringiu apenas aos grupos trumpistas. Não, nada disso. Como acompanhamos aqui no canal, durante a corrida eleitoral, durante a campanha de uma eleição tão polarizada como foi a última eleição americana, outros grupos que não os trumpistas, grupos mais ligados à esquerda radical, também praticaram diversos atos de barbárie, incorreram incêndios, depredações, danos ao patrimônio público e privado. Tudo isso é barbárie, é recusa ao diálogo, é recusa a submeter o seu conflito às vias institucionais, como deve ocorrer em qualquer democracia, porque democracia, por definição, é isso, é o regime, não é um regime onde não haja conflitos, pelo contrário, há diversos, mas é o regime da institucionalização desses conflitos a partir de regras pré-estabelecidas. Só que, felizmente, a democracia americana parece bem mais sólida que tudo isso, e uma vez contidos esses Robespierre de plantão, as coisas tendem a retornar a uma normalidade, pelo menos assim esperamos, e continuamos acompanhando bem vigilantes a situação lá nos Estados Unidos e torcendo para que a democracia americana se mantenha firme e sólida, como vem sendo o caso. E no Brasil, de que forma será que esses eventos vão impactar o cenário entre nós? Bom,
Recentemente, tivemos um pronunciamento em tom quase que apocalíptico por parte do nosso primeiro mandatário. Sim, ouvimos Bolsonaro afirmar com todas as letras que, se não for implantado o sistema de voto impresso no Brasil, a situação em 2022 pode ser muito pior do que o cenário observado nos Estados Unidos. E aí, será que isso soa como um tipo de ameaça, como um tipo de coação às demais instituições? Como vocês enxergam essa frase de Bolsonaro? Deixem aqui nos comentários, gostaria muito de ouvi-los a respeito. Bolsonaro é um conhecido incendiário e não vai aqui qualquer tipo de calúnia, porque sabe-se, é um fato registrado na biografia do senhor Jair Bolsonaro, que há anos atrás, durante a sua malfadada carreira militar, ele tentou explodir um quartel e esse fato foi inclusive julgado pelo Tribunal Militar. Portanto, não vai aqui nenhuma calúnia, reitero eu, mas apenas constatação de fatos objetivos. E assim, acredito que, se depender dele, o seu clã, os seus núcleos mais próximos não hesitarão em tentar implementar, tentar levar a cabo soluções disruptivas que permitam a sua recondução no poder, ainda que ele não vença as eleições em 2022. E acredito que a mensagem tenha sido muito clara com esse anúncio apocalíptico. Por outro lado, temos também um enorme descrédito, uma enorme perda de legitimidade dos nossos outros poderes, leia-se legislativo e judiciário, também como comentamos diariamente aqui no canal. Esses órgãos não param de perder credibilidade aos olhos da população e, dessa forma, quanto mais desacreditadas ficam as nossas instituições, mais surge combustível para essa narrativa de uma pseudo-necessidade, por exemplo, de um golpe militar, de um retorno à ditadura militar, de um retorno do AI-5 e do fechamento das próprias instituições, porque, afinal, para que manter abertas instituições tão corroídas, tão corruptas e tão dispendiosas? Pois é, pessoal, esse é um xadrez muito complicado. De fato, elas são extremamente dispendiosas, são ineficientes, mas por enquanto são as instituições que nós temos. E se nós não quisermos embarcar numa armadilha de uma ditadura, que é a privação das nossas liberdades, todas elas, liberdade econômica, liberdade política, liberdade de expressão, de manifestação, porque não caiam nesse conto de que pode haver uma ditadura com liberalismo econômico. Não, não pode. O que existe numa ditadura são lá os déspotas, a casta dos déspotas, existem os empresários amigos, existe muita reserva de mercado, como a gente viu aqui, podemos testemunhar isso durante a ditadura militar, proibição de importações, medidas restritivas, para quê? Exatamente para favorecer um grupinho de empresários amigos do rei, do déspota. E isso é tudo menos liberalismo. Então, por favor, eu imploro a vocês, não caiam nessa farsa de achar que há uma possibilidade de uma ditadura e, ao mesmo tempo, de um regime liberal. De modo algum, um exclui o outro. Então, pessoal, realmente temos uma situação diferente da situação americana, onde as instituições são extremamente fortes, ainda são legítimas, merecem credibilidade da situação. Aqui no Brasil, vivenciamos um cenário oposto, instituições muito desmoralizadas, muito corroídas, mas que têm que permanecer em pé, têm que ser modificadas dentro das regras do Estado de Direito. Leva mais tempo? Sim,
leva muito mais tempo, mas é muito mais seguro, nos permite usufruir das nossas liberdades, me permite chegar aqui numa rede social e discutir tudo isso com vocês, o que seria inviável em qualquer regime ditatorial. Então, pessoal, vamos zelar por isso, vamos tentar nos agarrar a esses caquinhos de instituições que a gente tem que continuar criticando sempre, jamais passar pano, jamais aliviar a situação dessas pessoas de modo algum. Temos que ir fazendo as reformas graduais, apostar, pressionar nas reformas econômicas, porque afinal a liberdade econômica vai nos trazer todas as outras liberdades, inclusive vai propiciar emprego e renda para a população, sobretudo para a população mais desvalida. Então, vamos apostar na solução democrática sempre, democracia e Estado de Direito. Vamos usar as redes para pronunciar, para tentar convencer as outras pessoas que ditadura jamais vale a pena, em hipótese alguma. E antes de me despedir, para não deixar um sabor amargo nessa nossa conversa, nesse nosso vídeo de hoje, eu gostaria de dividir com vocês um relato muito comovente que li há alguns dias no Facebook do Gustavo Franco. O relato se inicia lá na Grécia, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, em uma região muito ocupada por judeus, por rabinos, por várias famílias judaicas. E vocês podem imaginar que com a ascensão nazista, com a guerra deflagrada, muitos desses judeus, na verdade, de 60 mil habitantes dessa região, 50 mil judeus foram exterminados no campo de Birkenau, de modo que sobraram pouquíssimos sobreviventes. Dentre esses sobreviventes, havia uma família cujo filho se interessou por estudar medicina veterinária, e aí cursou a universidade local e aos 34 anos, um jovem muito brilhante e promissor se mudou para os Estados Unidos. Graças aos seus esforços, aos seus méritos pessoais, esse jovem conseguiu um reconhecimento enorme no mercado, no seu segmento profissional, e hoje ele é simplesmente CEO da Pfizer, isso mesmo, de uma das fabricantes das vacinas que estão sendo distribuídas no mundo para salvar vidas. E observem vocês, esse rapaz, um sobrevivente do nazismo, dos terrores de um regime coletivista, esse rapaz, graças aos seus méritos, ao seu talento pessoal, hoje contribui para salvar vidas de milhões de pessoas, inclusive de milhões de alemães, possivelmente descendentes daqueles nazistas que ajudaram a exterminar boa parte do seu povo. Pessoal, esse é realmente um relato muito comovente, é um relato encorajador que mostra que essa vida ainda vale a pena. E por quê? Porque mostra os valores da civilização triunfando sobre a barbárie nazista e sobre todas as barbáries coletivistas dos mais diversos espectros. Mostra a ciência triunfando sobre o obscurantismo, a ciência ajudando a humanidade a preservar suas vidas, e mostra, sobretudo, uma capacidade única, muito singular do ser humano, que é a capacidade de colaboração, a capacidade que nos tornou fortes, que permitiu que nós nos desenvolvêssemos muito mais que as demais espécies na Terra. Essa capacidade de colaboração que tem que ser extremamente encorajada, estimulada
e não guerras, conflitos, barbárie, terror, nada disso. Vamos tentar esquecer do nosso vocabulário essas palavras alusivas à destruição e vamos tentar seguir o exemplo desse rapaz, desse sobrevivente de um cenário terrível, catastrófico, da barbárie e que estudou, se desenvolveu e hoje ajuda a salvar vidas com a cooperação entre empresas, com desenvolvimento de tecnologia, transferência de know-how, tudo isso. Acho que essa é uma lição de enorme otimismo que nos faz seguir em frente nessa jornada, ainda que difícil. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.